Do lado de fora de um dos aeroportos mais movimentados da Índia, o céu no início da noite se transforma em uma bola de fogo. A nuvem simplesmente se iluminou. Era como se sentisse o calor. Destroços em chamas despencam dos céus. É um acidente assustador. Eu me dei conta de que os pedaços de coisas que eu vi à minha volta eram restos da aeronave ou cadáveres. Ao chegarem ao local, investigadores encontram restos retorcidos de 2 jatos de passageiros. 349 pessoas estão mortas. Pistas vitais ficam soterradas. Os investigadores precisam juntar os dados dos acontecimentos daquele dia. Saudi 763 irá manter 140. Kazakh 1907, chegando agora a 150. Como 2 tripulações que deveriam saber a posição uma da outra acabaram se envolvendo na colisão mais letal em pleno ar. Mayday, desastres aéreos. Essa é uma história real, baseada em relatórios oficiais e depoimentos de testemunhas. Colisão fatal. Aeroporto Internacional Indira Gandhi, Nova Delhi. Uma entrada para a Índia. (12 de novembro de 1996). Ocupado? O controlador de tráfego aéreo VK Dutta chega para o turno do final da tarde. Tinha lá um supervisor, tinha uma pessoa sentada do meu lado que estava me auxiliando e estava tudo normal. Entretanto, no aeroporto Indira Gandhi, normal não significa calmo. Esse aeroporto está se transformando em um dos aeroportos mais movimentados do mundo. Em 1990, o governo da Índia assinou acordos de céu aberto com vários países. Estes acordos facilitaram a aterrissagem de aviões de empresas estrangeiras em aeroportos indianos. Muitas empresas aéreas estão aproveitando a nova política. A política de céu aberto funcionou como um catalisador no crescimento do tráfego aéreo. Eu acho que o volume de tráfego cresceu de uma movimentação de 175 aviões por dia para cerca de 225. Logo depois das 6 da tarde, o voo 763 da Saudi Arabian Airlines decola ao pôr do sol. Trem de pouso. Subindo. Livre à esquerda. O comandante Khalid Al-Shubaili conduz o Boeing 747 para longe da pista. Seu copiloto Nazir Khan controla todas as comunicações por rádio. Há 289 passageiros a bordo. Muitos são trabalhadores indianos que estão voltando para seus empregos no Oriente Médio. Saudi 763, voando 03, contatar radar 127,9. Enquanto o voo 763 estava na pista, seus movimentos foram rastreados e orientados por um controlador de tráfego aéreo na torre do aeroporto. 279, bom dia. Mas logo depois que o avião decolou, a torre transferiu os pilotos para o controlador de aproximação VK Dutta, que estava em outra sala no aeroporto. Os controladores de aproximação do aeroporto Indira Gandhi orientam os aviões através do espaço aéreo além das pistas. Eles são encarregados de todos os voos que chegam e partem dentro de um raio de 110 quilômetros. Em geral, o controlador de aproximação é responsável pela chegada e pela partida do avião que está chegando. Eles são prontamente orientados para a aproximação final com segurança. Essa noite, Dutta está controlando 5 voos. Alguns deles estão deixando o aeroporto, enquanto outros estão chegando. A tarefa dele é manter aqueles aviões a uma distância segura, mas não tão distantes a ponto de causar atrasos. Saudi 763 aproximando-se do nível de voo 100. Entendido, subir para nível de voo 140.
Autorização para subir 140, Saudi 763. Essa noite, um avião cargueiro da Força Aérea dos Estados Unidos está chegando para a aterrissagem. Ainda que seja um jato da Força Aérea, esse voo é de responsabilidade de Dutta. Provavelmente acho que nos comunicamos 3 ou 4 vezes com o controlador e ele estava verificando nossa altitude, nos dizendo sobre o tráfego de outros aviões nas proximidades. Saudi 763 aproximando-se de 140 para voar mais alto. O voo 763 da Saudi atinge a última altitude que lhe fora designada, 14 mil pés. Os pilotos solicitam permissão para voar mais alto. Entendido, mantenham o nível de voo 140, aguardem para subir. A fim de coordenar o tráfego no aeroporto, Dutta quer que o voo da Saudi pare de subir. Saudi 763 manterá 140. Dutta está preocupado com um outro avião, voando agora para leste para uma aterrissagem no aeroporto Indira Gandhi. É um jato de passageiros da Kazakhstan Airlines. O Ilyushin 76 é um enorme avião russo. Fabricado originalmente para uso militar, uma versão modificada é hoje amplamente usada como avião comercial. Dutta quer que ele passe sobre o voo da Saudi antes de aterrissar. Depois disso, ele deixará que o avião da Saudi continue a subir. Eles deveriam se cruzar, mantendo uma distância de 1000 pés. Kazakh 1907, agora chegando a 150. 46 milhas de Delta Papa November. Entendido, mantenha o nível de voo 150, tráfego identificado às 12 horas recíproco, Saudi Boeing 747. Dutta não quer que o voo da Kazakh seja surpreendido ao ver o jato da Saudi. Como os aviões não têm radar para rastrear outras aeronaves, eles contam com os controladores para alertá-los sobre outros aviões nas proximidades. Mantendo 150, Kazakh 1907, irei comunicar. Quantas milhas? Todos os pilotos na frequência de rádio do controle de aproximação conseguem ouvir uns aos outros quando se comunicam com o pessoal em terra. Quantas milhas? 8 milhas agora. Era estritamente visual. E estávamos tentando saber pelo rádio onde os outros estavam e o que fariam. Tráfego está a 8 milhas, nível 140. De repente, uma enorme explosão abala a tranquilidade da noite. De repente, do lado direito da janela, do lado direito da cabine do piloto, havia essa nuvem, esse clarão. São mísseis? Eu imaginei que fossem mísseis, descendo em parafuso e ganhando velocidade, ao que parecia, e eles vinham em nossa direção. Na verdade, começamos a desviar o avião, até que ficou claro que eles não estavam vindo em nossa direção. O jato da Saudi Airlines desce em parafuso em direção ao solo. Delhi, aqui é 1815. 1815, repita. Imediatamente chamei o controlador pelo rádio. Vimos algo que parecia uma enorme explosão. Aí me dei conta de que alguma coisa estava errada. Na tela do radar de Dutta, tanto o jato da Saudi quanto o avião da Kazakh haviam simplesmente desaparecido. Quando vi os sinais chegando, verifiquei a varredura do radar novamente. Mas eles não estavam lá. Então nós ouvimos o controlador chamando pelo jato da Saudi e o Ilyushin. Saudi 763? Não houve resposta. Aquilo foi bastante assustador. Algo de trágico aconteceu no céu, próximo do aeroporto de Nova Delhi. VK Dutta está prestes a se tornar o alvo de uma investigação sobre um dos desastres aéreos mais terríveis de todos os tempos. Kazakh 1907, qual a posição? Voltaremos a seguir com Desdio.
No aeroporto de Nova Delhi, um sentimento de apreensão começa a crescer. 2 aviões desapareceram do radar do controle de aproximação. O pior pesadelo de um controlador de tráfego aéreo é uma colisão em pleno ar. Saudi 763. Juntos, os 2 aviões desaparecidos estavam levando 349 pessoas. Kazakh 1907, qual a posição? Contatei a Kazakh ou Saudi umas 2 vezes. Saudi 763. Eu me esqueci de quantos filhos eu tinha, onde minha esposa estava, quem eram meus parentes. Tim Place, comandante da Força Aérea Americana, logo confirma o pior. Delhi, aqui é 1815. 1815. O que você viu? 2 incêndios distintos em solo. 2 incêndios em solo. Confirme. Confirmado. Confirmado. Entendido. Meu supervisor chegou até mim e eu lhe disse que um acidente havia ocorrido. Informei nosso pessoal do resgate que o avião caíra a 40 milhas náuticas a oeste de Delhi. 2 aviões acabaram de cair em Sharkidadri. Sharkidadri é uma cidade a 65 quilômetros a oeste de Nova Delhi. Suas plantações de mostarda e de grãos estão agora em chamas com os destroços de 2 aviões destruídos. De repente, o céu ficou brilhante e vermelho e eu vi fumaça e fogo. Fui informado sobre uma colisão em pleno ar. Aparentemente, um jato comercial pode estar envolvido. Por que você não vai para lá? Havia toda essa adrenalina, pois eu era novato naquele trabalho e eu sabia que precisava conseguir aquela história. Vishnu Som recebe a incumbência de fazer a cobertura do acidente para a televisão de Nova Delhi. Ele chega na escuridão da noite poucas horas depois do acidente. Estacionamos nosso veículo na lateral da estrada e havia um pouco da claridade da lua. Ele e seu cameraman são uma das primeiras equipes da mídia a chegarem ao local. Desliga as luzes. Não queremos chamar a atenção. A polícia deve ter isolado a área. Entrei no campo e achei que fosse um campo não cultivado, que não houvesse nada crescendo ali, pois tudo o que havia era areia. E pelo fato de estar escuro e de nossa única referência visual ser a claridade da lua, simplesmente prosseguimos. E então eu me lembro de ter visto pedaços de coisas ao meu redor, essas pequenas pilhas por todos os lados, e como não havia luz suficiente, eu não sabia exatamente o que era aquilo. E então parei porque eu disse alguma coisa terrivelmente errada aqui. Acenda a luz. Acenda a luz. Eu percebi que aquilo que eu havia visto à minha volta eram restos do avião ou cadáveres. Ao amanhecer, a esperança de encontrar sobreviventes desaparece. Nenhum dos passageiros dos 2 aviões sobreviveu. 349 pessoas estão mortas. É a pior colisão aérea de todos os tempos. As notícias acerca do acidente se espalham por todo o mundo. O que se tem certeza é que há mais do que um conjunto de fatores que podem ter resultado na colisão. Temos 2 campos de destroços bastante distintos. O comandante KPS Nair é um dos primeiros investigadores a chegarem ao local. Eu estava consternado, horrorizado. Não consigo explicar, pois eu nunca havia visto nada igual. É uma coisa que eu não consigo explicar.
O voo da Kazakh e o jato da Saudi Airlines haviam caído a uma distância de 7 quilômetros um do outro. Os investigadores têm 2 locais de acidentes distintos para examinar. Mas eles sabem que uma só causa explicará os 2 acidentes. É diferente da queda de uma única aeronave. 2 aviões grandes colidindo em pleno voo. Existem causas diferentes. Como foi que 2 aviões que deveriam estar a 1000 pés de distância colidiram? Os investigadores consideram 3 possibilidades. Erro por parte do controlador de tráfego aéreo, erro por parte de uma das tripulações, ou falha de um dos instrumentos em um dos aviões. Eles esperam que o emaranhado de destroços tenha as pistas de que eles precisam. A prioridade número 1 é encontrar as caixas pretas dos 2 aviões. Elas registram as conversas nas cabines dos pilotos, além de dados essenciais sobre o voo, como sua altitude, velocidade e direção. Embora o fogo tenha destruído os locais dos destroços, as caixas pretas dos 2 aviões são encontradas no primeiro dia de investigação. Mas, por enquanto, elas guardam seus segredos. Serão necessários vários meses até que os especialistas extraiam os dados dos gravadores. Enquanto isso, os investigadores se concentram nas conversas entre os 2 aviões e o controlador de tráfego aéreo. Nesse caso em especial, tínhamos as provas das transcrições do controle de tráfego aéreo. Sem radar a bordo, os aviões nas proximidades do aeroporto de Nova Delhi contam com os controladores de tráfego aéreo para orientá-los. Rekha Dutta fica sob enorme pressão. Teria ele cometido erros que levaram à maior das colisões aéreas? Foi um período difícil. O pessoal da imprensa me acusava. Então eu disse a eles que aquilo não era minha culpa. Olá, sou o Vicky Dutta. Sinto fazê-lo esperar. Sente-se, por favor. Os investigadores querem saber tudo o que Dutta fez na noite do acidente. O tráfego estava pesado? As noites são movimentadas. O radar de Dutta não rastreia a altitude de um avião. Em vez disso, os controladores em Nova Delhi anotam em uma tira de papel a última posição relatada por um avião. As tiras são continuamente atualizadas. É a única maneira de os controladores acompanharem a altitude dos aviões sob sua responsabilidade. A informação de nível não está ali. Portanto, o nível tem de ser confirmado pelo piloto. Kazakh 1907, chegando agora a 150. Os controladores de tráfego aéreo só conseguem saber a altitude de um avião quando os pilotos a relatam. São suas anotações? Sim, senhor. Essas são as da Kazakh e estas são do voo da Saudi. A área controlada por Dutta é dividida em uma rede de corredores de ar, que são usados pelos controladores para orientar os voos que chegam e saem do aeroporto. Mas muitos dos corredores são usados por voos militares. Na verdade, até mesmo num aeroporto tão movimentado, existe apenas um corredor principal para aviões comerciais. Nesses casos, há regras rígidas que eles precisam seguir. Entendido, mantenha nível de voo 140, aguarde para subir. Dutta deveria se certificar de que os 2 aviões estavam a 1000 pés de distância quando se aproximavam um do outro. Muitas vezes ele havia planejado fazer o que ele havia feito agora: deixar o avião que estava chegando passar 1000 pés acima do avião que estava deixando o aeroporto. Era um procedimento de rotina. Entretanto, de alguma forma, os 2 aviões acabaram entrando em uma rota de colisão. Um dos aviões não estava onde deveria estar. Os investigadores se perguntam se Dutta teria cometido um erro que levara a um terrível acidente. Investigando as transcrições do controle de tráfego aéreo, os investigadores logo descobrem que Dutta havia orientado corretamente os 2 aviões. Mas como o radar de Dutta não mostra altitude, não havia como ele saber se os aviões haviam seguido aquelas instruções. Os investigadores estão tão certos de que Dutta não cometera equívoco algum que 3 dias após o acidente ele está de volta ao trabalho. Quando minha família e outras pessoas souberam disso, houve um suspiro de alívio, sabe? Nosso rapaz está a salvo. Os investigadores voltam ao local do acidente. Eles esperam recuperar determinados instrumentos dos 2 aviões. Talvez uma falha mecânica tenha levado um dos aviões para fora do curso. Pode ser que os altímetros
tenham parado no momento do acidente. E queríamos saber que altitude eles estavam registrando no momento do acidente. Mas a cabine do piloto do avião da Saudi havia mergulhado fundo no solo. A investigação do acidente se transforma em uma escavação. Máquinas e pessoas tiveram de ser trazidas e retirarem a cabine do avião da Saudi. Os altímetros do voo da Kazakh são mais fáceis de serem encontrados. Aquele avião não caíra de nariz. Existe uma possibilidade de que haja pistas acerca de sua altitude exata no momento do acidente. Quando os altímetros são retirados dos destroços, os investigadores descobrem que, de fato, há alguma coisa estranha com os altímetros. Tanto o comandante quanto o copiloto têm um altímetro à sua frente, mas nesse caso, os dois têm leituras distintas. Havia uma diferença de cerca de 300 pés entre os dois. Estranho. Talvez os altímetros conflitantes tivessem tirado a tripulação do rumo. Mas a diferença nas leituras pode ter sido provocada simplesmente pelo impacto do acidente. Nesse momento, os investigadores não têm tal informação. Principalmente ali e ali, o mais próximo que conseguirem. Os investigadores precisam descobrir qual dos dois aviões estava na altitude incorreta. Eles exploram outras provas. O padrão dos danos nos dois aviões pode ajudar a responder uma pergunta essencial. Qual era o ângulo relativo entre as duas aeronaves no momento de seu contato? A maior parte dos destroços dos dois aviões está a quilômetros de distância um do outro. Entretanto, uma grande parte da cauda do avião da Saudi é encontrada próxima do início do campo de destroços. Isso sugere que ela tenha sido uma das primeiras partes a se soltar daquele avião. A cauda do avião da Kazakh parece ter penetrado a asa esquerda do jato da Saudi. Se foi isso o que ocorreu, o voo da Kazakh não teria estado acima do jato da Saudi quando eles colidiram, como imaginavam os controladores de tráfego aéreo. Ele deveria estar abaixo dele. É uma descoberta enigmática que aumenta ainda mais o mistério. Os investigadores ainda não sabem qual dos aviões estava no espaço aéreo errado. O que eles realmente sabem é que quando os dois aviões colidiram, não havia esperança para nenhuma das tripulações. Depois de atingir a asa do outro avião, a cauda do avião da Kazakh rasgou o estabilizador horizontal na parte de trás do 747 da Saudi. 5,5 metros do estabilizador são arrancados. Sem ele, a tripulação da Saudi não consegue controlar seu avião. Consequentemente, o avião sem controle entra em parafuso. E nesse caso em especial, eu diria que as duas aeronaves passaram pela mesma situação. O que os investigadores encontram entre os destroços dos dois jatos os deixam frustrados. Agora eles compreendem como os aviões colidiram, mas eles ainda não sabem por que eles estavam na mesma altitude, ou em que altitude eles de fato estavam quando colidiram. Como foi que o jato da Kazakh, que deveria estar acima do voo da Saudi, acabou ficando abaixo dele? Quase 2 semanas depois do acidente, o comandante Ashok Verma se junta aos investigadores no local do acidente. Naquele momento, as operações de escavação da cabine do Saudi Air haviam sido concluídas. O que podia ser recuperado havia sido. Assim como o restante das provas descobertas até então, os instrumentos do avião da Saudi não ajudam a explicar o que havia acontecido. A força do impacto os havia destruído completamente. Mesmo com as descobertas decepcionantes, os investigadores são forçados a prosseguir. Eles descobrem tudo o que é possível no local do acidente. Agora o caso depende do que eles conseguirem descobrir das caixas pretas. Os investigadores esperam que em algum ponto das gravações da cabine do piloto ou dos dados do voo, eles encontrem as pistas de que precisam.
onde os aviões estavam no momento da colisão e como foi que eles acabaram entrando numa mortal rota de colisão. Vá para 150 porque é 140! Ali! Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos, no Nat Geo. 3 meses se passaram desde a colisão aérea de 2 jatos de passageiros próximo a Nova Delhi. Os investigadores estão frustrados com a falta de provas conclusivas. Eles esperam que as caixas pretas venham ajudá-los a solucionar o caso. A fim de evitar quaisquer sugestões de parcialidade, as caixas do voo da Saudi estão sendo analisadas na Inglaterra. Técnicos da Unidade de Investigação de Acidentes Aéreos tentam obter dados valiosos. A neutralidade do local onde as gravações foram analisadas era algo essencial. Cada avião estava equipado com 2 caixas pretas, um gravador de dados do voo e um gravador de vozes da cabine. O gravador de dados do voo contém informações sobre dezenas de aspectos acerca do desempenho de um avião, entre eles a altitude, a velocidade do vento e as alterações feitas pelos pilotos nos controles do voo. O gravador de voz da cabine registra todas as conversas na cabine do piloto. 279, bom dia. À medida que os investigadores tentam saber mais sobre a colisão próxima de Nova Delhi, eles usam as informações armazenadas nas caixas pretas para fazer uma cronologia de acontecimentos. Peter Shepard é chefe do Departamento de Gravação da Unidade de Investigação de Acidentes Aéreos. Ele irá trabalhar de trás para frente, a partir do momento do impacto. O momento da colisão está relativamente bem definido por mudanças rápidas nos parâmetros de cada aeronave. Se considerarmos aquele momento como nosso marco zero, podemos então relacioná-lo com momentos individuais e então construir uma base de tempo comum. Primeiro, Shepard e sua equipe se concentram no 747 da Saudi. Saudi 763 aproximando-se de 140 para voar mais alto. Entendido, mantenha nível de voo 140, aguarde para subir. Saudi 763 manterá 140. As gravações de voz da cabine revelam que os pilotos da Saudi receberam instruções claras sobre suas altitudes e parecem tê-las compreendido. Depois de ser dito para que permanecessem a 14 mil pés, não se falou sobre subir para uma altitude mais elevada, o que os teria levado para a rota do voo da Kazakh. Em seguida, Shepard verifica a gravação dos dados do voo para confirmar que o voo da Saudi realmente seguira as instruções que havia recebido. O gravador do voo da Saudi nos dizia que a altitude havia sido normal durante a subida. Os pilotos da Saudi haviam nivelado a 14.108 pés, bem dentro de seu corredor de segurança. Ele foi nivelado na altitude indicada de 14 mil pés e continuou a voar assim. Os pilotos da Saudi seguiram as instruções do controle de tráfego aéreo meticulosamente, o que foi confirmado pelo controle de tráfego. Os controladores de tráfego queriam uma distância de 1.000 pés entre os 2 aviões e queriam que o avião da Saudi voasse abaixo do jato da Kazakh. Se os pilotos da Saudi não haviam feito nada de incomum, cresce a suspeita de que, de alguma forma, o avião da Kazakh é que estava no lugar errado. Quando os investigadores examinam as informações do gravador de dados do voo da Kazakh, eles descobrem com grande inquietação que ele havia descido bem abaixo dos 15 mil pés, onde deveria ficar. Momentos antes da colisão, o avião da Kazakh está a 14 mil pés, quase 1.000 pés abaixo da altitude que lhe fora atribuída e menos de 10 pés abaixo do voo da Saudi. E então, ele foi direto rumo ao jato da Saudi. A tripulação da Kazakh continuou descendo além da altitude para a qual tinha autorização, que era de 15 mil pés. Mas por que razão o voo da Kazakh havia saído tanto do curso? Kazakh 1907, qual a posição? A Kazakhstan Airlines apresenta uma teoria para a dramática perda de altitude de seu avião. A defesa da Cazaquistão baseava-se principalmente na presença de turbulência.
Talvez um súbito impacto de turbulência houvesse forçado o avião a descer. O gravador de dados do voo da Kazakh não parece indicar que a tripulação tivesse tido um voo turbulento. Ele mostra 2 quedas distintas e súbitas de mais de 400 pés. A empresa aérea alega que essas 2 quedas haviam sido provocadas por turbulência. Mas Peter Shepard não está tão certo disso. Quando vimos os saltos de 250, 500 pés, nossa reação inicial foi achar que aquilo não poderia estar certo. Quer dizer, o índice de mudança estava além daquele que uma aeronave pode realmente executar. O que mais poderia levar o avião a descer tão rapidamente? Ou pelo menos parecer descer tão rapidamente? Shepard procura uma explicação. Tentamos solucionar as inexatidões nas gravações da Kazakh, verificando os outros parâmetros registrados e tentando apurar a altitude usando essas outras gravações. Trata-se de matemática complexa. Usando informações que incluem a velocidade e o índice de descida, registrados no gravador de dados do voo, Shepard determina que o avião estava em uma descida constante. A razão para as aparentes descidas acentuadas é simples. Shepard descobre que o sensor que envia informações de altitude para o gravador de dados do voo estava com problema. Ele emperrava e deixava de enviar informações temporariamente. Quando voltava a funcionar, parecia erroneamente que o avião havia perdido muita altitude. Era como se houvesse um pouco de cola em uma área e ele parava ali. E, no final, a altitude mudou tanto que a força nele o fez saltar novamente. E ele ficou preso ali por certo tempo. Agora os investigadores podem descartar a turbulência de forma conclusiva como uma causa da colisão. Então não há uma descida súbita. Investigando registros de manutenção, os investigadores também descobrem que não havia problema com os altímetros do avião da Kazakh. Eles descobrem que as diferenças encontradas nos instrumentos da cabine eram consequências do acidente e não sua causa. Para compreender por que o avião da Kazakh continuara descendo depois de ter sido solicitado que ficasse onde estava, os investigadores se voltam para o gravador de voz da cabine. A gravação tem início bem antes do acidente. Inicialmente, não há qualquer sinal de alguma coisa errada. Kazakh 1907, comunicar nível de passagem. Passando para 240, Kazakh 1907. Como o Ilyushin 76 é um avião militar modificado, ele tem outro recurso em comum, um local para um operador de rádio na cabine. Igor Hepp fica naquela posição e se encarrega de todas as comunicações para o voo da Kazakh. Entendido. Sobre Delhi, aproximação 127,9. 127,9 até mais, Kazakh 1907. À medida que o avião se aproxima do aeroporto, Rapp entra em contato com Dutta, o controlador de aproximação. Aproximando-se de Delhi. Boa noite, Kazakh 1907. Passando de 230 para 180. Eu disse ao voo da Kazakh que descesse e mantivesse um nível de voo 150, que é de 15 mil pés. Entendido, Kazakh 1907, descendo para nível de voo 150, informe a aproximação. 1000 pés e distância vertical suficiente. E foi a distância autorizada para os 2 aviões. Kazakh 1907, chegando agora a 150. O operador de rádio da Cazaquistão havia, num determinado momento, afirmado ter atingido o nível de voo 150. Falta apenas 1 minuto para o impacto. E nesse momento, o avião da Kazakh parece estar exatamente onde deveria estar, 1000 pés acima do avião da Saudi. Mas os investigadores sabem que, em vez de nivelar, o avião continuou a descer. Aí começa o problema. Ao compararem as informações dos dados do voo com as gravações da cabine, os investigadores percebem algo perturbador. Kazakh 1907, chegando agora a 150. Quando Rapp chama o controle, dizendo que eles estão descendo para 15 mil pés, ele está, na verdade, mais de 1000 pés mais acima do que acredita estar. Os investigadores se perguntam como ele poderia ter cometido tamanho equívoco. Por que ele teria dito estar a 15 mil pés quando, na verdade, estava a 16 mil pés?
Eles verificam o layout da cabine. Um operador de rádio não tem seu altímetro independente. Existem 2 altímetros métricos, cada um deles em frente a cada um dos pilotos. Com algum esforço, o operador de rádio também conseguiria vê-los. Seja qual for a razão, Rapp está equivocado em relação à altura de seu avião. E ele é o único em contato com o pessoal em terra. Apesar da solicitação para que fique em 15 mil pés, o avião continua descendo. Ao fazer isso, Dutta envia um alerta aos pilotos da Kazakh. Identificado o tráfego às 12 horas, recíproco Boeing 747 da Saudi, 10 milhas. Deve cruzar em mais 5 milhas. Se ouvir, comunicar. Ele diz que fiquem atentos ao voo da Saudi, mas o jato da Kazakh continua voando mais baixo. À frente? À frente. Pouco antes do acidente, Igor Rapp parece perceber que agora o avião está voando perigosamente baixo, mas seu alerta não chega a tempo. Mantenha 150, não desça! Acelere, Sânia! O gravador de voz da cabine comprova o que os investigadores haviam descoberto nas gravações de dados do voo. No momento do acidente, o jato da Kazakh estava tentando desesperadamente voltar para sua rota. Vá para 150 porque é 140! Ali! Mas os investigadores ainda estão intrigados por que o avião da Kazakh continuara descendo. Depois de descartar erro do controlador, descartar falha mecânica, você precisa verificar os detalhes do comportamento humano durante a operação de um voo. O Cazaquistão é uma de várias repúblicas agora independentes que faziam parte da União Soviética. A empresa aérea nacional tem certa reputação no aeroporto Indira Gandhi. Sempre houve essa impressão de que aqueles operadores eram pouco experientes, que faziam basicamente o serviço de charter e não seguiam necessariamente as convenções da aviação ocidental moderna. Nós verificamos seu conhecimento da língua inglesa. A tripulação nos Estados Soviéticos passou nos exames de inglês, mas não era fluente para falar o idioma. Agora Velma escuta mais atentamente a gravação de voz da cabine, procurando uma indicação de que a tripulação teria entendido equivocadamente as instruções. Será que um mau entendimento do idioma causara o acidente? Quantas milhas? Tráfego a 8 milhas, nível 140. Teriam os pilotos da Kazakh confundido sua própria altitude com aquela fixada para o avião saudita? Comunicando 8 milhas. Verma descobre que os membros dessa tripulação não estavam se comunicando claramente entre eles. Igor Rapp era responsável pela comunicação com o pessoal em terra, mas não há indicação de que o piloto e o copiloto estivessem ouvindo as instruções dele. Acione o aquecimento do motor. Enquanto o restante da tripulação estava ocupado discutindo procedimentos de chegada, Rapp parecia estar sozinho às voltas com a altitude. Agora verificando, 1907. É procedimento de rotina que o briefing de chegada seja completado antes do início da descida, para que toda a tripulação possa prestar total atenção ao rádio. Se por um lado o operador de rádio parece ter entendido que o avião da Saudi estava a 14 mil pés, investigadores acreditam que o copiloto achou que ele estava liberado para 14 mil pés e continuou sua descida. Mantenha o nível! Que nível passaram? Quando o piloto realmente responde, ele parece confuso. Acho que os pilotos não prestaram muita atenção e confiaram demais no operador de rádio para navegar a aeronave durante esse momento crítico. A decisão de aumentar a potência e parar de descer termina em tragédia. Mantenha 150, não desça! Acelere, Sânia! Vá para 150 porque é 140, ali! O relatório final responsabiliza diretamente a tripulação do voo da Kazakh. No lugar errado, na hora errada, um simples mal-entendido levou à morte de 349 pessoas.
A investigação concluiu que a principal causa desta colisão aérea foi a não observância da altitude designada, autorizada para a aeronave da Cazaquistão. Os investigadores estão certos de que sabem qual foi a causa da pior colisão aérea na história da aviação. Entretanto, eles querem que a indústria tome algumas medidas para que o aeroporto de Indira Gandhi seja mais seguro. Eles descobrem que a tecnologia que poderia ter impedido tal acidente já estava no aeroporto. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos, no Nat Geo. Os investigadores determinaram que a comunicação confusa na cabine e um simples mal-entendido provocaram um acidente devastador que matou quase 350 pessoas. Entretanto, a tecnologia que poderia ter ajudado a evitar esse acidente já existia. Sistemas que teriam ajudado tanto os pilotos no ar quanto os controladores em terra. Os investigadores são especialmente críticos em relação ao radar que estava sendo usado em Nova Delhi. Naquela época, os controladores de tráfego aéreo contavam com uma tecnologia bastante ultrapassada. Não havia um radar secundário disponível no aeroporto de Delhi, somente um antigo radar primário. Um radar primário envia sinais de rádio para localizar aviões do céu. O sinal bate no avião e volta para uma antena em terra. Ele lê a posição do avião, mas não sua altitude. O radar primário lhe fornece um quadro. O radar secundário funciona de maneira diferente. Um transponder a bordo do avião envia uma mensagem para o pessoal em terra, com informações-chave acerca do voo, incluindo sua altitude. Saudi 763 aproximando-se do nível de voo 100. Entendido, subir para nível de voo 140. No dia da colisão, o controlador de aproximação VK-Dutta só podia contar com o que as tripulações diziam acerca da altitude das aeronaves. Kazakh 1907, chegando agora a 150. O operador de rádio da Kazakh disse que eles estavam voando a 15 mil pés, mas Dutta não tinha como confirmar tal informação. Se ele tivesse tido informação sobre a verdadeira altitude do voo da Kazakh, ele poderia ter desviado o voo da Saudi de seu rumo. Esse é um quadro tridimensional. Portanto, você tem algum tempo para reagir. Você pode tirar a aeronave dali. Na época do acidente, a Índia havia feito um pedido de um sistema de controle do tráfego aéreo de 118 milhões de dólares, com radar secundário e equipamentos de comunicação e navegação mais sofisticados. Inicialmente, o sistema havia sido programado para ser instalado 2 semanas antes do acidente. Entretanto, no dia do acidente, o sistema não havia nem mesmo sido retirado da embalagem. O radar secundário é um avanço em relação ao primário. E nesse caso em especial, tendo-se também a informação sobre a altitude, poderia ter sido possível evitar um acidente daquela natureza. No ano seguinte ao acidente, 3 colisões aéreas quase chegaram a ocorrer próximas do aeroporto de Indira Gandhi. Mais de 2 anos se passariam até que o sistema de radar secundário fosse instalado. Hoje, os controladores de voo no aeroporto internacional de Indira Gandhi veem número de voo, altitude e direção de um avião. Muito mais informações do que o controlador VK-Dutta tinha à sua disposição no dia do acidente. Os especialistas acreditam que um outro dispositivo tecnológico poderia ter ajudado a evitar a colisão. O TCAS. O TCAS gera alertas e avisos para a tripulação. Isso lhes dá tempo para reagir, chama a atenção da tripulação para a situação em que estão e o equipamento verifica a separação vertical. O TCAS é um sistema de prevenção de colisão que pode ser instalado a bordo das aeronaves. Em muitos países, a tecnologia é obrigatória.
O sistema alerta os pilotos quando outros voos estão ficando próximos demais. O sistema também informa automaticamente que ações evasivas a tripulação deve tomar. Nenhum dos aviões estava equipado com TCAS. A autoridade aeroportuária da Índia também tornou os aeroportos mais seguros, reprojetando os corredores de ar chegando e saindo das pistas. No momento da colisão, havia um corredor de ar principal para aviões comerciais aterrissando e decolando do aeroporto internacional Indira Gandhi. Com o aumento do tráfego aéreo, aquele único corredor estava se tornando movimentado demais. Depois do acidente, mais corredores foram abertos para voos comerciais. De um modo geral, os padrões de segurança na aviação melhoraram. A preocupação com segurança aumentou. Tecnologia ultrapassada e comunicação confusa levaram a esse acidente. Mas, como quase todo acidente na aviação, foi uma série de acontecimentos aparentemente sem muita importância, o que levou ao desastre. Em retrospectiva, aquelas pessoas tiveram a grande infelicidade de se encontrarem no céu. Há uma chance em 1 milhão de que aquilo aconteça. E certamente outras coisas poderiam ter evitado aquilo, como sistemas de radar para evitar colisões. E creio que continuamos a fazer avanços nessa área. E eu não me preocupo em voar. Com certeza, existe a questão do destino. Eu não sei. Fico feliz de não termos estado 5 minutos à frente de onde estávamos. V.K. Dutta teve uma longa carreira como controlador de tráfego aéreo. Hoje ele trabalha em uma faculdade treinando jovens controladores. Lá sou instrutor-chefe, treinando controladores de tráfego aéreo. Sou viciado no meu trabalho, realmente adoro meu trabalho. Dutta, inicialmente suspeito de ter provocado o acidente, ajudou a implementar as alterações que tornaram o aeroporto de Nova Delhi mais seguro. Seus esforços valeram a pena. Hoje o aeroporto recebe 20 milhões de passageiros por ano. Desde que o novo sistema de radar foi instalado e os novos corredores foram abertos, não houve mais acidentes fatais nesse aeroporto. Versão brasileira Centauro.